Vou falar desse vídeo sobre o açaí. Será que o açaí não é saudável? Será que é uma bomba calórica? Enfim, vamos aqui que a gente vai discutir sobre isso. Bom, primeiramente eu queria falar que eu amo açaí. E se você me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, você já vai ver que várias vezes o açaí é o que eu como de pré-treino, né? Porque eu treino muito cedo, enfim, aí eu bato um açaí com banana e whey, que o pessoal do norte fica pirado comigo, né? Mas tudo bem, eu gosto de comer açaí assim. Então, de tomar açaí assim, né? Comer não, tomar açaí. E, enfim. Mas o que eu queria gravar nesse vídeo é falar quanto que o açaí é saudável, quanto que o açaí não é. Então, assim, no norte do país, o açaí é um alimento muito cultural, né? E acabou se espalhando pro resto do Brasil. Mas a cultura mesmo do açaí é de lá, do norte do país. E lá, eles tomam um açaí puro, um açaí que pode ser considerado grosso, médio. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, o pessoal do norte, fale carinhosamente comigo para eu não me magoar nos comentários, tá? Mas pelo que eu vi, eu tenho um paciente que é do Pará, né? E que ele se consulta comigo lá em São Paulo, e ele já me contou um pouco sobre isso, sobre como que as pessoas comem o açaí. Então, pelo que eu vi, o açaí ele se encontra médio e grosso, né? Que isso quer dizer o grau de diluição daquele açaí. E as pessoas tomam puro ou combinam com farinha, com camarão, enfim, as pessoas vão combinando de uma maneira bem diversa lá. Então, o açaí de lá, vou começar falando do açaí de lá, é um açaí muito saudável, né? É um açaí que não é adicionado açúcar, pelo contrário, eles acham absurdo as pessoas que tomam um açaí doce, e isso é ótimo, isso é muito legal, é tomar o açaí realmente como o açaí é. Porém, quando você, do norte, mistura tapioca, farinha de mandioca e outras coisas, você precisa entender que você torna aquele açaí um pouco mais calórico, né? E que você adiciona carboidrato àquele açaí. E que aquilo já não vai ficar muito estratégico para uma dieta de emagrecimento. Não tô querendo dizer que se você quer emagrecer, você não pode fazer isso. Só que precisa controlar a quantidade e o resto que você vai fazer durante o dia. Mas, por exemplo, o que eu fiz com o meu paciente do Pará? Eu faço com ele para ele consumir o açaí puro. Ele pode consumir o açaí todos os dias se ele quiser, desde que seja puro. O combinado que eu tenho com ele, ele se adequou muito bem. No restante do país, as pessoas já têm uma maneira de comer um pouco diferente, que o pessoal do norte fica dizendo que é ruim, que é estranho, que não sei o que não sabe que é açaí de verdade, etc e tal, mas é isso aí mesmo. Então, no restante do país, as pessoas adicionam xarope de glicose, xarope de frutose, xarope de qualquer xarope, né? É tudo a mesma coisa. Então, esse xarope, ele é muito rico, mas é muito rico em carboidrato e torna o açaí uma bomba e não torna o açaí saudável. Você mata o açaí. Então, basicamente, tem lugares que você toma água de açaí, né? Porque é um açaí super fraco, com muito xarope, ainda bate com banana, bate com frutas e coloca uma granola. Ou seja, aquilo ali realmente é uma coisa que não é estratégico para emagrecimento, não é estratégico para uma boa alimentação, não é estratégico para nada. Aquilo ali realmente é muito ruim para a sua saúde. E o que eu faço, né? Qual a solução que eu dei para isso? Eu gostava de tomar esse tipo de açaí, que hoje eu estou falando que faz mal, mas eu já tomei muito na minha vida, porque eu não nasci sabendo, né? Então, quando eu não sabia, eu tomava. E tomava feliz, viu? Tomava feliz da vida, assim. Foram vários momentos da minha vida que eu tomei esse açaí. Mas enfim, deixando o meu momento nostalgia aqui, eu resolvi fazer algumas outras coisas pra tentar continuar tomando açaí da maneira que eu achava que era legal, né? Que é batendo, realmente eu gosto do açaí, ele mais doce, diferente do pessoal do norte. Eu já experimentei o açaí lá da galera do norte e eu estranhei um pouco o sabor. Talvez se eu tentasse mais vezes eu fosse começar a gostar, né? Porque açaí não é uma coisa que geralmente você nasce gostando. Você aprende a gostar ou você começa a introduzir esse alimento tão pequenininho que quando você vê, você já gosta, né? Então, mais ou menos assim. Mas o que eu faço? Eu compro geralmente a polpa de supermercado. E muita gente fica me pedindo, perguntando qual é a polpa que eu uso. Como se eu usasse uma polpa sobrenatural, uma polpa diferenciada e que só a minha polpa fosse dar certo. E a verdade é que eu compro a polpa que tem no supermercado. Qualquer uma, a que tiver no supermercado eu compro. Porque é difícil até ter no supermercado, então não tem muitas opções. Pelo menos onde eu moro, aqui em Salvador, infelizmente. Então o que eu recomendo? Aquelas polpas de fruta mesmo, gente. Não viaja muito não, compra aquela polpa de fruta da marca que você quiser mesmo. Sendo polpa de fruta, não tem açúcar, não tem xarope, não tem nada. E aí você vai estar batendo isso. Como
é que eu gosto de bater. Eu gosto de pegar banana, eu trituro primeiro a banana, né, pra ficar meio que aquela coisa pra formar o creme. Depois eu coloco a polpa e bato. Se você tiver um liquidificador bom, não precisa colocar água. Ou se você tiver um processador também, eu não coloco água. Mas se você não tiver, aí você precisa colocar um pouquinho de água, assim, porque senão não vai bater e vai quebrar seu liquidificador. Pergunta como é que eu sei disso, já quebrei altos liquidificadores assim. E aí depois eu adiciono whey. Por que eu adiciono whey? Eu adiciono whey porque naquela refeição já vai ter proteína. Se você não quiser adicionar whey, se você não gosta de whey, você pode adicionar leite. Meu namorado, ele gosta de adicionar iogurte, eu não gosto porque fica mole, não fica aquele cremosinho. Pode ser leite em pó também, né, se você consumir. Pode ser outra proteína vegetal, se você não consumir whey. Ou pode ser você bater só com a banana mesmo e consumir outra fonte de proteína, por exemplo, fazer ovos, comer com queijo, ovos e queijo, ou comer com frango, sei lá. Você pode fazer a combinação que você quiser. O ideal é que aquela refeição também tenha proteína, né? Não é assunto desse vídeo, mas o interessante é que todas as suas refeições contenham proteína para que você tenha um melhor aproveitamento dela e controle também mais a sua saciedade. E não se exceda na refeição. Matar a fome com carboidrato, principalmente, é um tiro no pé, porque você acaba comendo muito carboidrato. Então, eu sempre procuro combinar as minhas refeições com proteína e é por isso que eu utilizo whey. Não quer dizer que o whey seja obrigatório, que a whey precise estar ali necessariamente no açaí. Eu uso por uma questão de praticidade. E no açaí eu gosto de usar uma whey sem sabor. Na verdade, eu só tomo whey sem sabor, né? Porque não tem corante, não tem adoçante. Então é mais natureba, combina mais comigo, com o que eu gosto. E eu sempre tomo misturado, então não tenho nenhum problema com o sabor. Então já coloco aquele açaí e já bato e fica tipo um creminho, fica muito gostoso. Eu postei um vídeo no Instagram falando sobre isso, mostrando a textura que fica o açaí, fica bem bom. Então é isso, existe o açaí saudável, existe o açaí que você deve evitar, existe o açaí que você nunca deve consumir, né? Que você nunca deve consumir é aquele de rua, que aquele é muito ruim, né? Se você tiver dificuldade de colocar só a banana para adoçar, como eu faço, eu só uso a banana para adoçar, você pode colocar um pouco de mel, tá? Mas cuidado, porque isso vai deixar o seu açaí mais calórico e a depender do seu contexto todo, não vai ser tão interessante. Então use em pouca quantidade, não precisa usar pra ficar um negócio, um melaço, né? Beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijão e até amanhã com mais um vídeo.